Estamos começando mais um Batuta Cast aqui com a Cami Figueira, ela que fez a transição de advogada para o digital e hoje é referência em conduzir projetos de alto impacto nesse nosso mercado. Ela é estrategista digital e lançadora de grandes experts no mercado de infoprodutos e é CEO de uma empresa de 9 dígitos. Ela já liderou remotamente uma equipe de 48 pessoas e ela, que é conhecida por ter sido uma das primeiras, se não a primeira mulher, pessoa a mostrar a importância de um cargo de CEO para o nosso mercado digital. Com vocês, Cami Figueira, minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. E para além dessa bio que a gente descreveu, você é uma mulher, para mim, o pouco que eu conheço, aqui a gente vai ter o prazer de conhecer ainda melhor você, que é uma mulher de fibra, aquela que vai, que faz, que não espera que aconteça por você, que as portas se abram para você, você vai lá e abre elas. Vou lá, chuta e arrombo. Chega chegando. Então, já para começar, conta pra gente quem era você, o que você fazia, do que você se alimentava antes de vir para o digital e como é que foi o que foi decisivo aí para você vir para esse mercado? Ótimo. Como era antes? Primeiramente, muito obrigada, é muito prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Eu adoro contar a minha história, porque eu acho que quando a gente conta a nossa história, ainda mais quando a gente não tem um começo sendo apadrinhado como ninguém, a gente também está incentivando outras pessoas a conquistarem os lugares onde eu cheguei e aonde eu ainda vou chegar. Então eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou a Cami Figueira, então hoje sou a mãe da Mai e do Miguel, de 11 e 5 anos. Entrei no mercado digital primeiro através da advocacia, né? Então eu sou ex-advogada. Mais uma ex-advogada aqui com a gente. Não, tem muito no mercado digital ex-advogada, né? E eu comecei a estudar o mercado digital para o escritório. Então eu tinha 2 escritórios físicos e eu comecei a estudar a captação de clientes através do mercado digital. E nisso a gente estava em meados de 2018, 2019 e eu estudava muito para o mercado digital e o meu escritório começou a ter resultado com o que eu estudava. Só que eu comecei a estudar tanto que quando entrou na pandemia, a gente precisou fechar uma das nossas sedes do nosso escritório. Meu marido virou para mim e falou assim, cara, por que você não investe mais nisso? Por que você não larga o escritório? Você gosta mais de estudar marketing do que direito e cai de cabeça dentro do mercado digital. E eu falei, mas como fazendo o quê? Ele, ajudando as outras pessoas fazendo o que você está fazendo. E aí eu comecei a oferecer pequenas consultorias para as pessoas que eram próximas a mim. Então eu tinha amiga que era dentista, amiga que era arquiteta. Então eu comecei a ajudar essas pessoas a se posicionarem no mercado digital. Então eu cobrava por consultoria para ensinarem elas a captarem clientes através do digital, que era o que eu já fazia no meu escritório. Então assim, eu comecei pegando todo mundo que era próximo, aí montei um Instagram do zero, né? Então eu comecei com famílias e amigos e aí ia me posicionando aos pouquinhos. Eu nunca acreditei que eu precisaria de excesso de conteúdo para começar a ter resultado. Então eu falava assim, eu preciso ser melhor 3 degraus do que alguém que está antes de mim para conseguir ajudar essa pessoa. E aí eu fui me posicionando aos pouquinhos, prestando as primeiras consultorias, isso eu ainda advogava, até o momento de fazer a transição 100%, fechar o escritório e cair de cabeça no mercado digital. E o que precisa acontecer para você falar, a partir de hoje, eu vivo o mercado digital completamente ali como carreira, como escolha profissional? Quando entrou a pandemia, e a pandemia entrou em fevereiro, né, de 2019, 2020, né? Então, em fevereiro eu já estava estudando muito e eu já tinha meus primeiros clientes. Então, ali, quando eu vi que se eu dedicasse mais tempo e mais energia para aquilo ali ia funcionar. Então, assim, eu estava dividida entre o escritório e entre o mercado digital. E aí eu mesma observei, eu falei, cara, se eu ficar fazendo um pouquinho de cada um, nenhum dos dois vai alavancar. E aí, quando eu comecei a ter os primeiros resultados, eu falei, agora é a hora, eu vou focar, vou dedicar toda a minha energia aqui. E aí, fechei o escritório e caí de cabeça dentro do mercado de infoproduto. Maravilha. E aí, você entrou no mercado de infoprodutos, qual foi a sua primeira decisão? Você se tornou especialista, coprodutora? Sim. O que aconteceu? Acho que todo mundo que tropeça no mercado de infoproduto começa com o tio Érico Rocha. Então, eu fiz meu primeiro curso de lançamento com o Érico. E ali a gente já viu um universo que eu não conhecia. E como eu sempre fui muito audaciosa e sempre acreditei muito na minha capacidade de executar, assim que eu termino de fazer meu primeiro curso online de lançamento, eu começo a procurar meu primeiro especialista. Então eu falo, tá tudo bem, ele é um especialista dentro da área dele, então eu já sei mais do que ele com esse curso aqui de falando de lançamento. Eu vou pegar ele para lançar. E aí peguei uma especialista pequena, também tinha 5 mil seguidores, era uma mulher, e eu fiz o primeiro lançamento dela e deu muito certo. A gente fez os primeiros 100 mil reais, que eram os primeiros 6 em 7. Já no primeiro lançamento? Já no primeiro lançamento.
E aquilo ali, quando eu vi, eu falei, nossa, dá real. certo, é verdade. Caiu na conta, você falou, gente, é dinheiro. É verdade. Eu falei, então isso aqui é um mundo que existe mesmo, não é só plaquinha no palco, então dá certo. E ali foi o primeiro. E aí do primeiro, alguém vai te indicando pro segundo, pro terceiro. E aí eu fui começando assim, aos pouquinhos, lançando pequenos especialistas, né? Ajudando eles a fazerem o primeiro 100 mil reais. Era a minha promessa quando eu comecei. E aí teve esse marco, né? Você não só foi CEO de um negócio de 9 dígitos, mas você foi CEO de um negócio que você foi parte fundamental na construção desse resultado. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão de dedicar, né, a maior parte do tempo a um grande projeto, de realmente escolher esse projeto. Conta mais disso aí. Tá. Então, quando eu comecei, que eu tinha esses meus especialistas pequenos, logo depois eu criei uma agência de infoproduto, né, uma agência mesmo, e a gente lançava uma única especialista nessa agência que nós éramos sócias. Era eu e umas 2 amigas minhas, e o negócio dava certo, a gente já fazia 6 dígitos a cada lançamento. Foi até que um dia eu conheci o Henrique Marinho, que era da empresa que eu era CEO, e eu conheci ele tinha 16 anos, eu recebi um criativo dele. Eu lembro até hoje que ele estava andando com uma mochila em São Paulo e ele falava, olha, eu tenho 16 anos e eu fiz os meus primeiros 6 dígitos como especialista. E aí eu entrei naquele criativo, ele tinha 2.000 seguidores, eu tenho esse print até hoje, que eu printei ele, mandei para todo mundo. E aí todo mundo falava assim, o que você tá vendo nele? E eu falei, ele vai ser o novo big player do mercado digital. E as minhas sócias falaram, Cami, você tá louca? Aí eu falei, olha, eu tô saindo da sociedade, tô deixando a empresa pra vocês e eu vou pra dentro da empresa dele. Aí o pessoal, que empresa? Ele é um menino, ele tem 16 anos. Eu falei, não, eu vou construir essa empresa com ele. E aí, coincidentemente, né, ele lançou uma vaga de closer. Eu não sabia nem o que era closer na época. Botei literalmente no Google o que é closer. Aí vi que closer era vendedor. E eu falei, ótimo, vendedor, todo advogado sabe vender. Sei falar bem, sei me posicionar, então vou aprender isso aqui rapidinho. Entrei em contrato no direct com o Henrique, falei pra ele, eu queria me candidatar pra vaga de closer. Aí ele, mas você já é lançadora, advogada, né? Por que você quer essa vaga? Eu falei, porque você vai ser enorme, eu vou construir essa empresa junto com você. Aí ele, com 16 anos, né? ele falou assim... Era isso que eu precisava escutar. Nossa, eu lembro que ele falou assim, você tá acreditando mais no meu sonho do que eu mesmo. Aí eu falei, não é em você, eu tô acreditando em mim. Maravilhoso. Eu falei, eu confio em mim, no que eu vou fazer, e você vai ser o novo nome do mercado digital. Isso tem já 3 anos atrás, né? Mas essa pergunta é boa, assim, o que de fato você viu ali para você detectar que ele era um potencial expert para estourar? Foi o jeito que ele falou? Foi o resultado que ele tinha? Foi o quê? Uma coisa de conexão? Tem uma coisa de conexão muito forte, assim, real. Intuição? Não, adoro essa energia feminina nossa ali. Não, eu falo que o meu lado intuitivo, quando ele apita, eu tenho que acreditar. E o que aconteceu? Eu vi nele, primeiro, essa intuição de olheiro de futebol. Então, quando você olha, e o jogador bom de futebol, ele tem algumas características. E ele tinha uma promessa inovadora, porque era um mercado que só falava de lançamento, e ele vinha com uma promessa nova, que era o high ticket no perpétuo. Então, eu vi uma promessa nova, um menino novo, que se comunicava muito bem e estava muito disposto a fazer. Então, eu falei, opa, se eu pegar essas características, que ele é novo, ele está com uma ideia nova, no mercado que já está cansado de lançamento, e a gente juntar isso tudo, junto com a força de gestão e montar uma empresa, e com um bom posicionamento de marca, isso aqui vai funcionar. Então eu falei assim, deixa comigo que eu trabalho. Então eu lembro que quando ele me contratou, ele tinha acabado de contratar um vendedor para a empresa só tinha ele, um assistente e um vendedor que tinha sido aprovado antes de mim. E ele falou, eu não tenho vaga para 2 vendedores. Eu falei, fica tranquilo, eu vou ficar aqui 3 meses vendendo e logo depois eu vou sair. E ele falou, mas eu não tenho demanda para isso. Eu falei, não se preocupa, a demanda a gente vai criar juntos. Já era um negócio de 7 dígitos? Não, não, ele tinha feito 100 mil ali. Ele tinha feito só 100 mil, acho que no ano ele tinha faturado 500 mil num ano inteiro. Então, e nos primeiros, eu acho que nos primeiros 4 meses a gente começou a fazer nossos primeiros milhões. E aí com 4 meses eu deixei de ser closer e comecei a ser coordenadora. Então foi com exatamente 4 meses. 4 meses eu entrei vendendo, aí a gente já precisou começar a contratar time, contratar copywriter. A gente tinha uma gerente de projeto já na época, era uma gerente de projeto, uma assistente e o Henrique. Aí entrou o vendedor e eu. Éramos 5. E em 4 meses a gente criou uma grande empresa, aí eu saio das vendas e começo a coordenar essa squad inteira. E eu lembro que quando eu chamei ele para conversar, que eu falei para ele, olha, eu quero sair de vendedor. Ele falou, mas você quer fazer o quê? Qual que é o nome do cargo? Eu falei, não importa o nome do cargo, você entrega e eu organizo, tá tudo bem? Aí ele, é sério isso? Eu falei, sim, só se preocupa com a entrega e o resto é comigo.
Então esse era o nosso primeiro contrato, era você entrega e eu organizo. E esses 9 dígitos chegaram depois de quanto tempo que vocês já estavam trabalhando, construindo esse negócio? Os 9 depois de mais de um ano de empresa. Eu lembro que no primeiro ano, 9 dígitos a gente fez somado os 3 anos. Mas no nosso primeiro ano, eu sou muito ruim de data e lembrar. Mas eu acho que a gente já fez 12 milhões no primeiro ano. Então... Para quem aí, né, só para contextualizar, quando a gente fala 9 dígitos, é um faturamento ali acima de 100 milhões de reais. Sim, sim. Sucesso. E aí houve, né, ciclos vêm e vão, né, novos se abrem. E aí você, depois de fazer todo esse legado, você entra num outro momento. E aí que momento que foi esse? O que você abriu? Quais portas você foi lá para abrir? Então, eu fiquei na empresa durante 3 anos, então a gente construiu praticamente tudo do zero. E chegou em meados de outubro do ano passado, a minha intuição de novo, né, tocou forte e me disse que o meu momento na empresa tinha acabado. E o que foi muito doloroso tomar a decisão de sair, porque era um negócio que dava certo, que funcionava, no qual eu tive o prazer de construir do zero junto com ele, então participar de todo o processo de crescimento. Só que eu fui sentindo que não estava fazendo mais sentido. E eu sempre fui a pessoa que acreditei que a empresa não pode ser o teto do seu CPF. E a empresa começou a ser o teto do meu CPF. Eu comecei a sentir que ali eu já não conseguia mais crescer como pessoa. E eu não era mais contribuição para aquela empresa. Então foram meses, eu acho que assim, eu comecei a sentir isso em junho até anunciar em outubro. Falar, olha, realmente eu vou sair, eu tô te entregando a empresa de volta. E foi uma decisão muito difícil, porque assim, você abre mão de tudo. E eu falei, cara, eu vou começar do zero. E agora eu vou partir para onde? Qual que é o meu próximo passo? E eu lembro que quando eu chamei ele para conversar, eu falei, eu não sei qual que é o próximo passo também. Eu só sei que aqui já chegou meu tempo. Agora ela é sua, toma de volta a empresa, toca que é sua, que eu vou seguir o meu caminho. E, Cami, quando você fala, assim, é muito inspirador, inclusive a sua postura, e por mais que seja, tem esse processo, né, de entendimento, de processar as informações, é maravilhoso saber também que você se permitiu viver outros projetos. E hoje você está em outros ecossistemas, contribuindo para outros negócios. E você trouxe, né? Lá atrás você já tinha uma pessoa no gestor de projetos quando você entrou na estrutura. Fala um pouquinho, assim, do quanto que isso é importante hoje para os projetos que você está envolvida. Sim. Para os negócios que você está envolvida. Assim, para começar, eu brinco que eu falo que eu ando com uma algema com todo gestor de projeto. Eu falo que qual projeto que eu entrar, eu tenho um gerente de projeto que está grudadinho, eu falo algemado junto comigo. A gestão de projetos, para mim, ainda mais que eu falo que eu tenho um perfil dominante e influente, eu não tenho a conformidade. E isso foi muito difícil as pessoas começarem a entender, que todo mundo, quando via as empresas que eu atuava, falava, a empresa é super organizada. Funciona, roda. Tudo cheio de processo, como é que você consegue fazer isso? E todo mundo achava que era eu que era capaz de fazer isso. E eu falava, não, eu não sou capaz de fazer isso, mas eu sou uma pessoa tão desorganizada que eu preciso de um modelo de gestão organizado que faça com que eu coloque a minha maior habilidade estratégica para conseguir olhar todo. Então eu sempre precisei de todos os processos orquestrados para que eu conseguisse olhar de cima, apertar os parafusos, saber para onde a empresa vai. Porque se eu estivesse preocupada com essa parte tática operacional da empresa, eu não conseguiria traçar as melhores estratégias. Então hoje, quando eu pego um projeto novo, a primeira coisa que eu falo é que eu quero trazer meu gerente de projeto juntos. Ou eu preciso de um gerente bom, deixa eu conversar com o seu, deixa eu entender ele, eu preciso entrar. Eu falo que aonde eu vou agarrado com o gerente de projeto grudadinho do lado. E hoje, para você, assim, qual que é o entendimento? Qual que é a função de gestor de projetos? Onde começa até onde vai a função dele? É assim, eu falo primeiramente, para mim é fundamental, se eu tô aqui hoje dentro de um evento é porque tem um GP muito bom que tá tocando a minha operação. Então já começa por aí. Toda vez que eu contrato um gerente de projetos, eu falo para ele, você é a pessoa que vai me deixar dormir. Então já começa aí, eu falo, você vai me deixar dormir? Se vai me deixar dormir, tá tudo certo. Muito se é confundido hoje um pouquinho da função do gerente de projeto. Tem muitas empresas que acham que o estrategista precisa ser o gerente de projetos. Né? A minha opinião, não existe certo ou errado, existe a modalidade do que eu conheço, do que eu sou. Então hoje eu acho que o gerente de projetos ele vem para poder organizar toda a casa tática para que o estratégico funcione melhor ainda. Ou seja, ele antecipa meus problemas. Então, se eu sou criativa, eu vou montar uma campanha, um calendário com vários funis rodando durante o ano. Quando eu sento para o meu gerente de projetos para poder contar isso para ele, ele faz todo o programa de viabilidade para poder entender se isso vai bater com algum calendário de feriado, se isso vai bater com alguma outra ação interna,
se isso vai atrapalhar algum fundamento que a gente está fazendo da nossa empresa. Então, assim, o gerente de projetos hoje é o que vai estar mapeando todos os riscos que eu, estrategista, posso não estar mapeando porque não é a minha característica de fazer isso. Então, é o cara que está ali do meu lado dizendo para mim, pode acelerar, pode pausar, segue em frente que o time dá conta de fazer isso. Se eu quiser colocar mais um funil para funcionar, ele fala, o time vai aguentar mais um funil, pode fazer tranquila, o time aguenta essa operação, ou não quero ninguém burnoutado no meio da minha operação, o gerente de projetos está junto comigo, então essa é a minha dança hoje. E hoje o seu time operacional responde direto para esse gestor de projetos? Como é que hierarquicamente ou matricialmente isso funciona? Cada estrutura que eu entro, existe eu falo que o organograma ele é um sistema vivo, né? E ele também não é ciência exata. Então, não é algo que eu replico o que eu faço na empresa da Duda, que eu faço na empresa do Leandro, que eu faço na empresa do Henrique. Então, assim, a cada empresa eu vou criando organogramas diferentes de acordo com a característica do time. Então, assim, hoje dentro de uma operação, o gerente de projetos, ele fala diretamente comigo e ele fala com o time. Aí eu tenho uma outra operação que eu falo com o gerente de projeto, mas eu tenho líderes. Então, eu falo com os líderes, passo para o GP e o GP passa para o time inteiro. O líder nem precisa passar para o time inteiro. Então, isso vai de acordo com a característica de cada time. E para quem aí não conectou, a Cami está falando da Duda Vieira, do Leandro Ferrari, e ela comentou do Henrique Marinho. Isso. E um outro ponto também, um disclaimer, ela falou aqui dos perfis ali, perfil comportamental, de acordo com o DISC. Ela falou, eu sou muito dominante e eu sou muito influente e não sou conforme. O que isso quer dizer? Né? Só dar um parênteses aqui, sim. O DISC, né, o acrônimo de D, dominante e influente, S de estável e C de conforme. Então, tem particularidades, dependendo da vaga, da função, normalmente a gente recomenda alguns tipos de perfis, a de entender também de como aquele time já está formado, né, para que haja complementariedade e não haja sofrimento na execução de algo. Sim. Então, um negócio, é muito importante de ter alguém com esse perfil conforme, que é aquela pessoa que olha mais para processos. E aí, a Cami tem essa nitidez de falar, eu preciso de gestor de projetos que tenha esse item ou adaptado ou natural, Sim. elevado, para a gente garantir que o que a gente faça seja replicável e escalável. Com certeza. Então, só para vocês entenderem, quem não conhece, pesquisa aí, DISC, DISC, para entender, dá para você fazer seu perfil também, enfim. Isso ajuda bastante para uma melhor alocação, para um melhor... Com certeza, eu falo que assim, eu entro quando eu entrei no mercado digital, já como a parte gestora, não com a parte lançadora, eu precisei estudar muito sobre perfil comportamental, muito sobre liderança, muito sobre gestão de equipe, para poder entender o que eu tinha que fazer para ter um time de alta performance. E estudar o perfil comportamental, para mim foi muito importante, porque a gente tem o hábito de criar um time parecido com a gente. O primeiro time que eu formei, todo mundo era parecido comigo. Então, todo mundo era trator. E aí, você imagina, a empresa era um caos. Porque eu tinha um monte de gente que só era executor e ninguém organizava isso. E aí eu falei assim, peraí, o que acontece? Eu preciso de pessoas que têm perfil conformidade para poder organizar. Essa cadeira precisa da conformidade, essa cadeira precisa da influência, essa cadeira precisa do estável. Então, essa facilidade de estudar o perfil comportamental fez com que os meus times performassem mais. Então, assim, hoje em dia, eu até brinquei, eu estava conversando com uma empresa de recrutamento agora, e ele falou, Cami, me indica pessoas boas para trabalhar. Eu falei, nossa, tem um monte para te indicar e tal. E todo mundo falou, o que você faz para conseguir tanta gente boa no seu time? Eu falo que a primeira coisa é porque eu fico analisando o perfil da empresa, o perfil da vaga, o perfil das pessoas, o perfil do par das pessoas. Ou seja, hoje quando eu falo gerente de projeto, se ele vai lidar diretamente comigo, eu sei o perfil que eu preciso que ele seja para se adaptar a mim. Agora, se ele não vai se adaptar diretamente a mim, vai se adaptar a um outro líder, eu estudo o perfil do par dele para falar, agora a gente tem um casamento perfeito. Perfeito. E quando você fala de toda essa sua busca de desenvolvimento, a parte de gestão de pessoas, de liderança, tem alguma fonte principal que você bebeu ali? Foi na internet mesmo, YouTube, alguma formação específica? Dá o caminho das pedras para quem precisa fechar essa lacuna e desenvolver essa competência. Eu já tinha, antes de entrar no mercado digital, então, um curso de gestão de negócios, então eu fiz pós-graduação nisso, então a parte de pessoas e gestão já era algo que eu carregava comigo. Na verdade, essa foi um grande diferencial competitivo, né, quando eu entro no mercado digital, porque eu peguei um mercado totalmente imaturo, quando a gente fala de gestão de negócios, era todo mundo 100% terceirizado, PJ, atuando para várias empresas, as empresas não tinham cultura, não tinha nada, e eu já vinha com essa base. Então, por gostar muito de estudar gestão de negócios, eu sempre tive esse olhar para essa facilidade.
E aí eu comecei a ler muito, então eu comprei todos os livros que você possa imaginar de gestão de pessoas, cultura, liderança. Vicente Falcone, que é o pai da gestão, então foi o cara que, cara, eu debrucei. Foi meu primeiro estágio. É mesmo? Não, Vicente Falcone, eu acho que não tem como um gestor não ter passado por ele, nem por formação ou a literatura. E eu falo que os livros são pesados, né? São livros bem técnicos, bem densos, que eu falo que não é gostosinho de ler, mas eles são fundamentais. Então eu comecei a fazer muito curso, eu fiz cursinhos rápidos na PUC de gestão de pessoas, eu contratei coach de liderança de pessoas para mim, então eu fui esse tempo Coach individual, né? Coach individual, sim, eu fiz tudo isso. Mas eu acho que a prática e a leitura foram as duas coisas, mais do que os cursos e as formações, foram as leituras, porque as leituras trazem muito case técnico real das grandes empresas, né? Que isso facilita. Então, se você tiver um olhar, e eu sempre tive a mentalidade assim, empresa pequena, ela tem que fazer coisa de empresa grande, porque empresa grande só é grande porque ela fez a coisa certa desde pequena. Então, eu sempre trouxe essa mentalidade. Eu sou pequena, mas a empresa grande tem código de cultura? Tem. Então, eu vou ter código de cultura pequeno. Eu sou pequena, mas eu tenho job description, então eu vou ter job description desde pequeno. Então, as áreas de uma empresa no mercado digital, que antigamente não existia, né? Então, quando eu entrei na gestão, a primeira coisa que eu fiz, separar a área de produto, da área de marketing, da área do comercial, da área financeira e falar cada área tem a sua squad, a sua liderança, o seu KPI, o seu OKR diferente. Então, isso tudo eu fui criando, segmentando, e por isso que hoje em dia todo mundo acaba me procurando para conversar sobre isso, por ter sido quase que uma pioneira dentro do mercado de infoproduto falar sobre isso. Ou seja, organização, gestão, processo é para todo negócio, independente do tamanho. Esse negócio de cresce, vende, depois você organiza, é furada. Eu até brinco que eu falo assim, que eu acredito, é um pouco contraditório, que eu acredito muito na frase que é progresso e ordem, mas não dá para ser desordem. E as pessoas estão acostumadas a crescer na desordem, o que eu não acredito. Então, progresso e ordem é você não engessar processo para crescimento. Você tem que manter a velocidade com ordem e não engessamento de processo. Então, eu vejo muitas pessoas negligenciando e querendo falar assim, não, quando eu crescer eu contrato um gerente de projeto porque é caro. Caro é eu gastar o meu tempo fazendo uma coisa que outra pessoa poderia fazer. Então, eu sempre valorizei o quê? O que só eu posso fazer? O que uma outra pessoa não poderia fazer? É criar estratégia de marketing, só eu posso fazer? Só eu posso fazer, tomar conta de um funil de comercial? Isso não é delegável? Então, essa vaga eu ocupo e eu contrato para aquela vaga que pode ser feita por outra pessoa as demais demandas. Perfeito. E é o ponto, para além do tempo, é a saúde, né? Você pode até estar crescendo, pode estar vendendo, expandindo o negócio, mas a que preço, a que custo, sem uma organização ou uma mínima, realmente essa não desordem, sim, né? Então, maravilha. E Cami, pensando no nosso mercado de infoprodutos, um mercado que a gente sabe que é majoritariamente ainda de homens nos palcos, não necessariamente nos eventos, mas como que você percebe essa questão da participação de mulheres? Para você tá ok, já está vindo uma velocidade ok, você percebe uma evolução no ritmo ideal ou não? Queria que você trouxesse um pouco dessa visão, e mais do que essa visão, dessa fotografia do nosso momento, como que a gente consegue trazer mais mulheres para estarem, seja nesse mercado, seja no palco ou fora dele. Então, a primeira coisa é a sua percepção e depois um como. A gente está num momento que nós melhoramos muito essa questão feminina dentro dos eventos e do palco do mercado digital. Há 3, 4 anos atrás isso era bem menor. Eu lembro que eu cheguei em alguns eventos de marketing digital de ter 3 mulheres e me sentia até constrangida de estar nesses ambientes, né? Infelizmente, eu não posso dizer que não existe um preconceito com a mulher, que sim existe. Quando eu ganhei esse cargo de liderança, né, quando eu cheguei nesse cargo de liderança, muita gente duvidava da minha capacidade. E muita gente falava, nossa, é bonitinha, mas será que é inteligente? Nossa, mas será que ela dá conta de lidar com tudo isso mesmo? Será que ela vai ter pulso firme? E foi difícil para mim, mas era algo que me dava mais força. E quando eu entrei para o cargo de gestão, eu não tinha vontade de trabalhar com homens antes. Eu sempre quis trabalhar com outras mulheres para potencializar outras mulheres. Só que como eu vi uma dificuldade de que eu precisaria fazer 2 vezes mais para mostrar a minha capacidade do que um homem precisaria, eu falei, eu vou me alinhar aos outros homens, vou alcançar um lugar alto e depois eu trago outras mulheres junto comigo. Então eu fiz esse movimento de trabalhar com players grandes no mercado, literalmente para poder puxar outras mulheres e para mostrar para elas que é possível. Porque a gente, de fato, enfrenta preconceito,
a gente tem características pessoais. Por exemplo, quando eu falo de intuição e você fala isso para uma empresa que é masculina, eles vão olhar para você e vão falar assim, que louco! Faz o que tem que fazer, é isso, né? Mas como é que você explica isso? Eu falo, é minha intuição, e sim, eu vou respeitar a minha intuição junto com a minha base estratégica, junto com a minha base da minha vida. Então, eu falo que eu ainda não cheguei onde eu quero estar, e eu quero chegar mais alto para carregar outras mulheres comigo, e na verdade, esse, se eu posso falar do propósito, meu propósito do mercado digital era esse. Então, é chegar em lugares que muitas mulheres acreditam que sejam inacessíveis. E onde você quer chegar? Se você puder compartilhar ou dar um spoiler. Que aqui, assim, falou, materializou. Eu falo que hoje a minha grande referência, falando no mercado de infoproduto, é a Priscila Zillo. Eu acho que ela manteve um posicionamento que é uma referência para nós mulheres, e a gente ainda fala, a Priscila, a Gabi, são poucas mulheres que a gente tem, e eu acredito que tem muito outras atrás delas. Então, eu quero estar do lado dessas que eu considero já referência dentro do mercado de infoproduto, para que eu consiga trazer outras junto com a gente e falar, cara, você consegue, é possível, é só ter garra, é só não desistir, é só fazer, que pode vir que dá certo. E eu já ia até te perguntar referências femininas no mercado, e você já trouxe a Priscila Zillo, a Gabi Salles, Sim. E maravilha. E Cami, para essas mulheres que ainda não estão no digital ou estão no digital em algum nível, tá parada nesse teto de vidro que você já quebrou, mesmo que você tenha que fazer 3, 4, 5 vezes mais do que pares, homens, o que você pode falar para elas? Imagina que essa mensagem vai chegar para todas as mulheres do mercado digital ou aquelas que já estão decididas a vir ou nesse processo de decisão de migrar para o digital. O que você falaria para elas? O que eu percebi durante esses anos trabalhando aqui no mercado digital é que nós mulheres não acreditamos na nossa potência. Então, a primeira coisa é acredite em você mesma. É a primeira coisa. Não duvide da sua capacidade, não olhe outra pessoa, seja independentemente do sexo, e comece a olhar que ele está anos à sua frente, porque ele percorreu um caminho que às vezes é só o tempo de você percorrer. Eu falo que muitas mulheres no digital, elas desistiram, não é que elas não alcançaram sucesso, elas simplesmente desistiram. Então hoje o que eu mais faço é apoiar outras mulheres a não desistirem. Então confie em você, faça o seu melhor, acredite que você é boa, e só não para de fazer, é só não parar. E se conecte com mulheres que estão nessa frequência, nesse movimento e realmente abertas para contribuir, para vocês permanecerem, porque é o que eu falo, acho que para quem realmente planta, ali semeia, cultiva, a colheita é inevitável, desde que você esteja no ambiente certo, nas condições certas, e espere um tempo mínimo ali necessário para aquela semente ali germinar, virar tronco, árvore, galho e muitos frutos. Né? Não tenho dúvidas aqui de que uma semente, muitos frutos ali surgirão. E Cami, quero te agradecer demais. Para a gente fechar, você que está sempre aí, né, com demanda de novos projetos, é muito demandada no mercado. Para fechar, um recado para quem se identificou com essa função da gestora de projetos. Se fosse para você contratar, se você tivesse uma vaga aberta, quais são os critérios que você observa para realmente fechar uma determinada vaga? Primeiro é a organização mental da pessoa, então se ela é capaz de pegar meia frase e criar um processo. Isso estou falando para gerente de projetos. Então eu falo que hoje eu gosto de mandar um áudio para minha gerente de projeto, falar que eu quero uma página, e ela rapidamente fala página, copy designer, ela consegue estruturar isso tudo mentalmente, depois criar um processo. Ela não ser uma pessoa que busca, que precisa de muita explicação para fazer algo, que tem gente que precisa o sexo dos anjos. Eu gosto de praticidade. Então eu gosto de gente que tem autonomia para poder criar o processo, não tenha medo de fazer, e depois, porque também aí vai uma característica, sou uma líder que eu prefiro que ela erre fazendo do que ela erre pela ausência. Então eu buscaria uma vaga de alguém hoje que faz na minha frente, pensa na minha frente. Então ela me antecipa o problema para mim. Eu falo que essa é a maior característica do meu gerente de projeto. Quando ele antecipa o meu processo para mim, problema, eu falo, ai, que delícia. Identifiquei isso, mas já pensei na solução, já está resolvido, Sim. Já está prevenido. Sim. E a outra característica é pessoal, que eu falo que é uma pessoa que tem aquela característica de atleta. E o atleta, ele é imparável. Ele continua ali treinando todos os dias, fazendo a mesma coisa. Então, toda vez que eu vejo alguém que tem esse perfil do atleta que não desiste, que vai fazer, que vai estudar e que vai pegar aquilo que parece impossível e vai construir, eu falo, é esse que eu quero. Maravilha. Foi um prazer, Cami, te receber aqui. Fiquei muito, muito feliz. Eu tenho certeza que essa história
ela até aqui já é inspiradora e vai continuar sendo com tudo que você ainda vai alcançar. Obrigada. Que esses palcos se abram para você, para que mais pessoas possam te conhecer. E que o que você fez acontecer realmente seja um meio para outros negócios prosperarem no nosso mercado. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada, eu estou feliz por estar aqui. Espero que essa mensagem tenha ajudado outras pessoas e é só não desistir. E esse foi mais um podcast Batuta Cash.